Meus queridos, graça e paz para vocês. Sejam bem-vindos novamente ao nosso pequeno estudo sobre o livro de Neemias. Nós já estamos estudando o livro de Neemias há algum tempo. Então hoje eu vou dar continuidade para vocês em relação àquilo que nós abordamos na quinta-feira, que é sobre a reconstrução agora, reconstrução da vida. Nós falamos um pouquinho sobre a reconstrução do muro. Esse estudo a gente para frente, vamos colocar no nosso canal no YouTube, tal, a primeira, a segunda e a terceira parte. E essa quarta parte aqui a gente está passando para vocês aí, enquanto a gente está nesse período aí de reclusão, tá bom? A gente vai passando para vocês alguns pontos. Então, no primeiro ponto que nós passamos, nós lemos sobre Neemias capítulo 8, o versículo 1, e nós falamos sobre o desejo espiritual que estava agora no coração do povo. Então, o segundo ponto que nós vamos falar hoje é sobre esse exercício espiritual. Então, primeiro vem o desejo espiritual e agora então vem esse exercício espiritual. A gente precisa se exercitar espiritualmente. E a gente vai ver aqui, né, e trazer para nós no dia de hoje como nós podemos fazer esse exercício também, tá? Então, vou ler com vocês aqui Neemias capítulo 8, versículos 2 e 3, depois a gente vai lendo os outros versículos também, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 8, versículos 2 e 3. Se você puder, na sua casa, acompanhar a leitura bíblica, pega a sua Bíblia no seu celular, tudo, aí você pode acompanhar a leitura, tá? Diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvido atento ao livro da lei. O que é interessante nesses dois versículos que nós lemos, diz que todos os que eram capazes de entender, né, eles ouviam. E interessante que na versão nova versão transformadora, é a que eu tenho utilizado ultimamente para fazer meus estudos, não li agora com vocês porque está no meu celular, eu estou gravando do celular. Lá diz o seguinte: homens, mulheres e crianças capazes de entender. É interessante mais ou menos você pensar, é o que acontece no domingo da nossa igreja. Nós temos cordeirinhos, o sal da terra, nós temos o berçário, o cordeirinho, o sal da terra, e a classe Jonatas e a nossa classe que fica no salão principal. Então, para você ver que a palavra é pregada para diversas classes, né? Então, ela é pregada conforme cada um consegue entender na sua maneira, como é ensinado ali. Então, lá no berçário, por mais que a gente ache que as crianças estão com as professoras, estão brincando, elas estão ensinando alguma coisa na idade deles. Assim acontece no Cordeirinhos, no Sal da Terra, na classe Jonatas. E aí você vem para a nossa sala, que é no salão principal, os estudos já são mais... uma criança, por exemplo, do Cordeirinhos não conseguiria entender o que a gente estuda lá. Mas o que é interessante é que na cultura judaica, no costume, meninos, a partir de 13 anos, né, eles já participavam das congregações, já participavam das assembleias gerais. E é interessante também nós notarmos então que existiam homens, mulheres, e essas crianças, né, a partir de 13 anos, estavam lá ouvindo, né, o livro da lei, e eles entendiam o que estava sendo dito ali para eles. E no verso 3 vai dizer que eles reuniram, né, com um único só propósito, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E aí diz que eles ouviam a palavra de Deus desde a alva até o meio-dia, né? Ou seja, até o amanhecer, vamos dizer assim, até quando raiar o sol, até o meio-dia. E aí fica complicado, né? Eu tentei procurar uma maneira de explicar para vocês, porque esses horários, né, da Bíblia são meio complicados de entender. Mas vamos supor que seria das 6 da manhã até meio-dia, um exemplo, né? Agora traz para os nossos dias de hoje, né? Antes de acontecer tudo isso que nós estamos passando nos dias de hoje, nós temos 7 dias na semana. 6 dias nós ficamos longe, distantes um do outro, sem se reunir. E a gente fica 6 dias fora, 6 dias da semana,
enfrentando todos os tipos de dificuldades, né? E a gente separa um dia na semana que é para a gente se encontrar, onde a igreja, né, ela se reúne. Já pararam para pensar o tempo que nós utilizamos para nos reunirmos? O tempo que é utilizado para falar da palavra? Mais ou menos entre 40 e 50 minutos na parte da manhã. E na parte da noite nós utilizamos meia hora. Daria uma hora, vamos supor, uma hora e meia mais ou menos por domingo, ouvindo a palavra de Deus. É um tempo assim que nós deveríamos valorizar esse tempo, porque é o tempo onde a gente se renova, é onde há uma transformação. E o verso 3 diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não tinha intervalos, eles prestavam muita atenção naquilo que era dito, né? E agora vem a parte interessante também. No versículo 5, se você acompanhar na sua Bíblia aí, vai dizer o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. É interessante aqui, né? Você vê, ao abrir o livro, todos se puseram de pé. Isso é uma reverência, porque nós estamos falando do poder da palavra de Deus. O povo entendeu isso. O povo entendeu que quando Esdras abriu o livro, quando ele abriu ali os pergaminhos, o povo todo se colocou de pé, porque eles entenderam que ali estava o poder da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus ela é muito poderosa. Tem um Salmo 33:6, a palavra diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, pela boca de Deus os céus se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então é muito interessante você ver o poder da palavra de Deus. Então quando nós também abrimos a nossa Bíblia, nós devemos tratar ela assim, é o poder da palavra de Deus. Então o povo ele se levanta, né, pois sabia que estava sendo feito, eles sabiam que estavam sendo feito, e aquilo para eles também representava o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Então tinha essa reverência, né? E mais uma vez você vai ver no versículo 6, Esdras vai dizer o seguinte: Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Uma das coisas que eu falei para vocês já no livro de Neemias, você vai ouvir muito essa expressão, né? O grande Deus. Eles sempre vão ressaltar para o povo: o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus é muito grande. Isso você vai ver direto várias vezes no livro de Neemias, tá? Versículo 8. Eles leram o livro da lei, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Por que está falando aqui, né? Explicando de maneira que eles entendessem o que se lia. Como eu disse para vocês, o povo ele se misturou com muitos outros povos, né? Povos inimigos de Deus. Então, os livros, os pergaminhos foram escritos no hebraico. Mas uma grande parte do povo agora, eles não sabiam hebraico. Eles falavam um dialeto, que era o aramaico, né? Então, para vocês perceberem o que estava acontecendo, Esdras estava lendo, traduzindo e explicando para o povo. Era essa a expressão que estava dando explicações de maneira que todos entendessem o que se lia, né? Ou seja, ele estava aplicando as escrituras nas pessoas, como viver tudo aquilo que eles estavam falando. E nós também fazemos isso todos os dias, né? Todos os domingos, quer dizer, quando nós estávamos reunidos. Nós abrimos o livro e nós tentamos trazer de uma forma clara para cada um de vocês, né, o objetivo das coisas que estão dizendo, para ajudar vocês também no crescimento espiritual na sua vida. Então a gente lê, a gente explica e a gente tenta trazer uma aplicação para os dias de hoje. E aí quando você percebe, quando você estuda a Bíblia, você vai ver que ela traz princípios para a gente do que nós vivemos hoje. Então todas as respostas dos nossos problemas, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, nos nossos dias de hoje, tem respostas na Bíblia. Então você vai ver que a Bíblia ela é muito atual. É um livro muito atual para a nossa vida, né? Então não é como muitas pessoas acham que é fantasia. Não, ela traz muitas coisas
trazendo respostas para a gente dos problemas que nós vemos hoje. Se você ler, e se você entender, e você aplicar na sua vida, né? Verso 9 vai dizer que todo o povo chorava quando ele estava lendo, quando Esdras estava lendo a palavra de Deus. Isso é muito interessante porque para aquele povo era uma experiência nova. Havia muito tempo que eles não ouviam as leis de Deus, fazia muito tempo que eles não ouviam a palavra de Deus, né? E para eles era uma experiência nova, porque agora eles estão observando o quão distante eles estavam dos caminhos do Senhor, o quão distante eles estavam longe de Deus, né? E se a gente trazer para o nosso dia de hoje, nós vamos ver isso também, né? Quantos de nós, quando lemos a Bíblia ou quando abrimos a Bíblia, estamos passando por alguma situação difícil, nós começamos a folhear a Bíblia, nós começamos a ler e muitas vezes nós nos emocionamos porque a gente percebe Deus falando com a gente, seja dando uma resposta, seja nos corrigindo, né? E isso nos emociona. Então é muito interessante, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus ele está falando com a gente. E aí você vai ver no versículo 18 do capítulo 8 de Neemias, né? Você vai ver que dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, ou seja, eles estavam celebrando a festa do tabernáculo, a festa das tendas, e diz a palavra de Deus que Esdras ele leu o livro todos os dias. Todos os dias ele leu o livro para o povo. Então é através desse exercício que o povo começou a ter uma reconstrução total na vida deles, né? É através desse exercício da leitura diária, do desejo de ler, do desejo de ouvir a palavra de Deus, né? Só que esse desejo ele é acompanhado desse exercício espiritual. Então em 1 Timóteo, capítulos 4, 7 e 8, você vai ouvir Paulo dizendo isso para Timóteo, né? Paulo ensinando a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: exercite-se na devoção, né? E ele vai complementar no versículo 8, né? Ele diz o seguinte: o exercício físico, ele tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promove benefícios não apenas nessa vida, mas também a vida atual. Então a gente precisa entender o que Paulo está dizendo para Timóteo. O que é devoção? Né? O que é essa devoção? Devoção é exercitar. E aí vem, né, a aplicação para a gente. É o exercício diário. Então essa devoção é um conjunto de práticas dos seguintes exercícios. Eu anotei aqui para vocês, que vocês podem praticar na casa de vocês esse exercício. Primeiro é o silêncio. O segundo é a leitura bíblica, e o terceiro é a oração. Então a devoção é um exercício espiritual. Então, como todo exercício, ele vai requerer o quê? Ele requer esforço, requer dedicação, requer disciplina, requer uma decisão. É como você tivesse, de repente, você fala assim, eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma academia. Então você vai fazer o quê? Tem que ter um esforço, porque você nunca fez atividade física. Então você vai ter que se esforçar para você vai ter uma disciplina, você vai acordar cedo, ou você vai à tarde, você vai ter uma disciplina, você vai ter que se esforçar para você ir. E lá você vai ter que se dedicar, né? Você vai se dedicar e você vai ter que ter essa disciplina. É uma decisão, eu quero mudar, eu quero fazer. É interessante para quem já faz academia, né? Eu sei que algumas pessoas fazem, terminam de fazer seus exercícios, terminam de complementar tudo aquilo lá, você se sente o quê? Se sente bem. Poxa, eu consegui fazer hoje e tal. É uma sensação de bem-estar. E quando nós temos essa disciplina também espiritual, essa devoção, esse exercício espiritual, quando nós terminamos tudo isso, nós também nos sentimos bem, né? Essa sensação de bem-estar. E qual que é o benefício dessa devoção, né? E aí você vai ver o benefício, está lá em Neemias capítulo 8, né? Você vai ver que eles liam a Bíblia, ela era lida claramente, era explicada e eles conseguiam entender o que Esdras estava lendo para o povo, né? Então o benefício que você vai ter dessa devoção é você entender a palavra de Deus.
É você compreender o que Deus está dizendo para você, né? Então a devoção é um exercício que precisa fazer parte da nossa vida, né? A minha saúde espiritual, ela é proporcional à devoção que nós temos a Deus. Então, a nossa saúde espiritual é proporcional ao quê? A minha intimidade com a Bíblia e a minha intimidade com Deus na oração. Quando a gente fala intimidade com a Bíblia, eu sei que você tem na sua casa uma Bíblia que você tem muito apreço por ela, muito carinho por ela, como eu tenho a minha, né? Essa Bíblia que eu ganhei do meu pai. Então, eu sei que quando eu vou ler, só de você folhear, você já sabe mais ou menos onde que o livro está. Por quê? Porque você tem uma intimidade com ela. Eu uso ela todos os dias, uso ela para ler, uso ela para fazer meus devocionais. Né? Você tem que ter uma intimidade com a palavra de Deus. Você tem que ter essa intimidade de orar com Deus. Né? E eu pergunto, como anda a nossa saúde espiritual? Como anda a nossa saúde espiritual? Em Romanos, vai dizer que sem renovação não há transformação. Ou seja, sem devoção não vai haver uma transformação na vida das pessoas. Né? E quais são os benefícios da devoção? Lá em Tiago 1:25, tem um versículo que diz o seguinte: se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então você está vendo aqui em Tiago que a Bíblia está mostrando, está dando para nós o segredo da felicidade e do sucesso. Observar, ouvir e não se esquecer. E praticar, vocês vão ser felizes, né? Então, o que acontece quando nós lemos a Bíblia e nós praticamos? A Bíblia nos liberta de várias coisas, né? De pensamentos errados, de um monte de coisa. A Bíblia nos dá vida, dá essa alegria de viver. A Bíblia nos dá felicidade e também nos traz o quê? Transformação. Nos dá transformação. E como a gente pode exercitar? Eu peguei um exemplo de um camarada que eu estava lendo uma biografia dele, chama John Quinn. Ele era um puritano. E ele estava escrevendo uma carta a um amigo, né, em um momento de dificuldade, por problemas de saúde que ele estava passando, e ele escreveu a seguinte coisa: Cristo é nosso melhor amigo, e logo será o nosso único amigo. Peço a Deus com todo o meu coração que eu me fadigue de tudo, exceto da conversa e da comunhão com Ele. A amizade com Deus é mantida e perseverada por meio de visitas, e estas devem ser espontâneas e não somente motivadas por assuntos urgentes. Tenho de afirmar agora que, depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação assídua têm sido meu único abrigo, bem como os meios mais proveitosos de obter entendimento e auxílio. Por meio delas, os meus pensamentos foram libertados de muitos embaraços. Né? Para você perceber nessa carta de John Quinn, o que ele está querendo dizer para a gente é o exercício. É o exercício devocional, é o exercício da devoção. É essa prática espiritual que vai fazer com que a gente conheça mais a Deus. Que a gente se liberte dos nossos pensamentos errados, né? Que a gente possa ter mais intimidade com Ele. Então, tudo na nossa vida, ela pode ser transformada através desses momentos e devoção com Deus. Pratiquem, irmãos, o exercício espiritual. Então, quando você entrar no teu quarto em silêncio, o Pai que está em secreto te recompensará. É isso que falta para a gente. Experimentar essas recompensas, né? Recompensas que vêm de Deus. E elas são indescritíveis. Só quem já recebeu as bênçãos de Deus já sabe do que eu estou falando. Né? Esse momento do quarto em silêncio, momento a sós com Deus, é aquilo que é essa recompensa que a gente vai ter. E tudo isso é reservado para nós. Isso tudo é reservado para nós. E muitas vezes nós desprezamos isso. Nós desprezamos isso. O povo, para ouvir a Bíblia, eles tinham que chamar Esdras, tinha que trazer Esdras para ler para ele. Ele lia, traduzia e explicava. Eu pergunto para vocês hoje, sabe quantas versões existem da Bíblia hoje? Hoje você vai numa livraria evangélica, você tem
a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da esposa, a Bíblia do marido, a Bíblia da avó, a Bíblia do vô, a Bíblia do tio. Você tem diversas Bíblias. Você abre o seu celular, você pode baixar vários aplicativos da Bíblia, com comentários bíblicos, com estudos bíblicos. Ou seja, nós só não temos tempo. Essa é a grande questão, nós não temos tempo. E na realidade, não é porque nós não temos tempo. Na realidade, é porque nós não colocamos como prioridade. Como eu disse no exemplo de quem faz academia, né, quando você vai todos os dias, você colocou como prioridade na sua vida porque você quer um bem-estar. Agora, quando eu coloco essa prática da devoção como prioridade na minha vida, eu vou arrumar um tempo para ela, porque é prioridade para minha vida. Então não importa quando, o dia, no horário que você vai priorizar um tempo no dia para você ter essa prática devocional, né? A gente não põe em prioridade porque nós não sabemos o quão importante isso é para nós, né? A palavra ela deixa bem clara, quando você entrar no seu quarto em secreto, em silêncio ali com Deus, Ele vai te recompensar. E muitas vezes nós desprezamos essa recompensa separada para cada um de nós. Separada para cada um de nós. E aí, essa recompensa, ela vai se transformar numa experiência espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo ponto, dessa experiência espiritual. E essa experiência espiritual, nós só vamos conhecer quando nós colocamos em prática esse exercício espiritual, esse exercício de devoção, esse exercício de ficar a sós com Deus, de conhecer a Deus. Meus queridos, que Deus os abençoe. Até mais um próximo vídeo. Talvez essa semana, lá para talvez quinta-feira, eu deva estar lançando o nosso terceiro ponto sobre o livro de Neemias. Mas até lá, que Deus os abençoe e que você possa praticar um pouquinho desse exercício devocional, tá bom? Muito obrigado e até mais.